Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, 24/9 de 2020. Hoje, meus amores, nós iremos começar o nosso conteúdo de história, tá? E vocês se lembram que na apostila anterior, né, nós aprendemos sobre a cultura indígena, né? Então, nós trabalhamos sobre a cultura dos índios, nós vimos sobre a vida deles na floresta, né? A sua vida na tribo, como que era a organização familiar. Nós vimos algumas brincadeiras, vimos um pouquinho sobre os mitos, lendas e heranças. Também conhecemos algumas transformações ocorridas com o tempo nas tribos, né, nas sociedades indígenas. Na apostila 6, a tia deixou aqui na capa, né, porque nessa apostila nós vamos estudar sobre os povos africanos, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre a cultura africana. Então, nós vamos conhecer algumas de suas características e também algumas transformações ao longo do tempo. E nós vamos ver também quais foram as suas contribuições para a nossa cultura brasileira, né? Porque, como a tia já falou, nós herdamos hábitos, né, de culturas de outros países, de pessoas que vieram para cá, tá? E uma dessas culturas é a africana, tá bom? Bom, essa imagem aqui que vocês estão vendo, esse rapaz aqui, ele está tocando um instrumento. Vocês sabem que instrumento é esse? Vocês já viram esse instrumento? Esse instrumento se chama berimbau, tá? Então aí o rapaz está tocando berimbau. E o que é o berimbau? O berimbau é um instrumento tocado nas rodas de capoeira, tá? Vocês já ouviram falar em capoeira? O que é a capoeira? A capoeira, ela é uma apresentação onde se mistura a música, a luta e a dança, tá? E ela tem origem africana, tá bom? A capoeira, ela é de origem africana, tá? Então, agora a tia vai virar a página pra gente começar a nossa aula de abertura. Na página 112, tá? Então, na nossa página de abertura, vamos lá, ó. Então, aqui está falando, né, da imagem da página anterior, né? Que, ó, mostra uma pessoa tocando berimbau, o principal instrumento tocado nas rodas de capoeira. A capoeira é uma apresentação que mistura música, luta e dança. Ela foi introduzida no Brasil pelos escravizados africanos vindos de Angola, tá? Então, as pessoas, os negros, na época da escravidão, que foram trazidos para o Brasil como escravos, né? Eles vieram de Angola, né? Então, do país Angola, tá? E Angola é um país que fica no continente da África, tá? Pra gente entender, África não é um país, tá? A África é um continente onde existem vários países, tá? E um desses países é o país de Angola, certo? Da onde foram trazidos os negros africanos escravizados para o Brasil, tá? Com o passar do tempo, ela foi espalhando-se por Recife, Salvador e pelo Rio de Janeiro. Atualmente, então a capoeira, tá? Ela é praticada em quase todo o país. Além do berimbau, o pandeiro, o atabaque, o cachixi, o agogô e o reco-reco são utilizados para acompanhar as palmas e os cantos dos praticantes de capoeira. Ó, então observem aqui, ó. Aqui nós temos os instrumentos que também fazem parte, tá,
da capoeira. Então, o pandeiro, o atabaque, o cachixi, o agogô e o reco-reco. O que é pra gente fazer aqui nessa página, pessoal? Embaixo está falando as características de cada instrumento, tá? Então, A, B, C, D e E. O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que colocar a letrinha, tá? Correspondente a cada instrumento, a cada característica de cada instrumento. Então, vamos lá, ó. Na letrinha A, está escrito assim: instrumento formado por dois cones metálicos unidos por um arco, também de metal. Utiliza-se uma baqueta de madeira para tocá-la, né? Utiliza eles chamam de baqueta, aquela varinha de madeira para tocar um instrumento. Qual desses instrumentos é a letrinha A que está se referindo aqui, a letra A? Vocês sabem? Respondeu que é o agogô. Esse instrumento aqui, ó, acertou. Então, aqui vocês vão colocar a letrinha A, tá? B, instrumento composto de um pequeno cesto de palha trançada. Sua base é fechada por uma rodela de cabaça. Bom, qual desses instrumentos que tem essas características que está falando na letrinha B? É o pandeiro, é o atabaque, é o cachixi ou é o reco-reco? Então, vamos lá, vou ler novamente, ó. Instrumento composto de um pequeno cesto de palha trançada. Então, ele é feito de palha trançada. Sua base é fechada por uma rodela de cabaça. Qual desses daqui vocês acham que é? Vocês sabem qual que é? Isso é o cachixi. É esse aqui, tá? Então, aqui vocês vão colocar a letrinha B. Agora, vamos para C. Instrumento de formato cilíndrico feito de madeira. A parte superior é revestida de couro ou material sintético, preso aos arcos de madeira. Que instrumento é esse, pessoal? Vamos lá. É o pandeiro, muito bem, tá? Então, vamos lá, pessoal, na D agora, ó. Instrumento que consiste em uma espécie de tambor pequeno e raso, revestido em um dos lados de couro ou material sintético. Esse finalzinho aqui, com guizos nos vãos laterais, não tem, tá? No caso, os guizos, ele faz parte do pandeiro, tá bom? Então, ele é um instrumento que consiste em uma espécie de tambor pequeno e raso, revestido em um dos lados de couro ou material sintético. Então, essa tá fácil, né? Já tá dando as características aí fica fácil da gente descobrir, saber qual instrumento que é, né? É o atabaque ou é o reco-reco? Qual dos dois tem formato de um tambor? Isso, o atabaque. Então, D é atabaque. Aí, por fim, ficou E, né? E o quê? O reco-reco, tá? Que é o quê? Um instrumento feito de um gomo de bambu ou de metal com sulcos em uma das suas superfícies. Utiliza-se uma vareta de madeira para tocá-lo. Ok, pessoal? Agora, virando na página 113, então vamos lá. Vamos começar lendo sobre a África. Então, vamos lá, vamos começar a ver sobre a cultura, sobre a sociedade do continente africano. Então, a África, a primeira informações que precisamos saber é aquilo que a tia falou para vocês, é que a África ela é um continente e não um país, um único país, tá? Então, o continente é uma região, né? É uma região extensa de terra, aonde ela é ocupada por vários países, tá? Por diversos povos, tá bom?
Por ser o primeiro território do planeta habitado pelos seres humanos, então olha só, o continente da África, ele foi o primeiro território do planeta que foi habitado pelos seres humanos. A história milenar da África deve ser vista sempre considerando sua grande diversidade cultural e as transformações ocorridas ao longo de milhares de anos. Os habitantes da África convivem em um ambiente cheio de contrastes, falam diferentes línguas, praticam diferentes religiões, vivem em uma variedade de habitações e se organizam socialmente de maneira muito variadas. Então, a diversidade cultural é a marca desse continente, tá? Que ele é um continente que há uma diversidade cultural muito grande, certo? Então, lá é formado por vários países, tá? E cada país, eles apresentam uma cultura diferente, eles falam línguas diferentes, eles praticam religiões diferentes, tá? Eles têm casas, né? Habitações que são diferentes umas das outras, tá bom? Então, isso nós vamos ver no decorrer agora do conteúdo, tá? Ó, nosso vocabulário, então, ó, reforçando mais uma vez que continente é uma vasta extensão de terra cercada pelas águas oceânicas, correspondendo a cada uma das divisões tradicionais da Terra, né? Então, a África, como tem a Europa, né? América do Sul, América do Norte, América Central, são continentes. Por exemplo, o Brasil, o nosso país, ele está localizado na América do Sul, tá bom? É o continente que fica o nosso país, tá? Bom, e país é a extensão de terra ocupada por um determinado povo com seu próprio governo naquele continente, certo? Bom, aí virando na página 114, então aqui, ó, é a imagem de um mapa, tá? Do continente africano hoje, tá bom? E como é a divisão de grupos étnicos, na África, tá? Então, hoje, o continente africano, ele apresenta pouco mais de 50 países e centenas de povos, tá? Com línguas, culturas e religiões diferentes. Agora, vamos aqui, ó, o berço da humanidade. Com base na descoberta e análise de vestígios arqueológicos, os cientistas podem afirmar quase com certeza que os primeiros seres humanos teriam se originado na África. Olha lá. Segundo a hipótese de origem africana da humanidade, teria sido a partir da África que os demais continentes foram povoados com o passar do tempo. Então, segundo, né, nos estudos de vestígios arqueológicos, a origem dos seres humanos teria sido na África, no continente africano, certo? E aí depois os outros continentes foram sendo povoados com o passar do tempo, tá bom? Aqui, ó, esse mapa aqui, ele tá destacando a região onde provavelmente surgiram os primeiros seres humanos, tá? Que é esta região aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, essa parte aqui é o que se chama de berço dos primeiros seres humanos. O que são vestígios arqueológicos? Nosso vocabulário. São vestígios materiais de sociedades humanas antigas, certo? Então, são objetos encontrados das sociedades antigas e encontrados pelos arqueólogos
que nos ajudam a compreender a cultura e os costumes dos nossos antepassados, tá? Agora nós vamos virar. Nós vamos fazer agora as atividades na página 115. Então, aqui nós temos 3 perguntinhas para responder, tá? E mais a atividade adicional, que a tia vai falar a página para vocês já já. Então, olha lá. Na atividade 1, está perguntando por que devemos estudar e valorizar a cultura africana. Então, olha só, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, por que nós devemos valorizar a cultura africana? Porque, juntamente, né, com as culturas indígenas, europeias, a cultura africana, ela contribuiu para a formação do nosso povo brasileiro também, tá? Na 2, o que significa dizer que a África se caracteriza pela diversidade cultural? Por quê? Significa dizer que a África possui diversos agrupamentos humanos que, vivendo em um mesmo território, tá? No caso, o continente africano, eles apresentam diferenças, né? Principalmente em relação à língua, então eles falam, cada país do continente africano fala uma língua diferente, a religião é diferente, tá? As maneiras de agir, tá bom? Coloquem aí. Na 3, por que a África é considerada o berço da humanidade? Olha só, então, como a tia acabou de falar na página anterior, ela é considerada, né, a África é considerada como berço da humanidade porque os primeiros seres humanos teriam se originado nesse continente, tá? De acordo com os vestígios arqueológicos encontrados por pesquisadores, né, pelos cientistas. Na atividade adicional, nós vamos fazer a atividade adicional 1 na página 125 hoje, tá? Para concluir essa aula. Então, vamos lá, ó. Assinale V se for verdadeiro ou F se for falso nas alternativas abaixo. A África é um país? Não é falso, porque a África é um continente, tá? O continente africano possui uma grande diversidade cultural? Sim, verdadeiro. A África foi o último território do planeta a ser habitado pelo homem? Ou ela foi o primeiro? É verdadeiro ou falso? É falso, né? Porque a África ela foi o primeiro território do planeta, né? O primeiro continente do planeta a ser habitado pelo homem. Há somente uma língua na África? É falso. A África é habitada por diversos povos? Verdadeiro. Muito bem. Então, por hoje, segundo ano, ficamos por aqui, tá? Um beijo, até a próxima aula.